O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 3 diz: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Amém. Você pode sentar. Irmãos, a vida traçada na Escritura, ela é muito fundamentada, ela é muito embasada. Eu fico olhando para a sociedade, aonde a gente vai, as pessoas, ninguém quer nem saber de ouvir falar em Deus. Às vezes você sente que Deus te dá uma palavra, e mesmo você sentindo que Deus te dá uma palavra para alguém, você vê aquela pessoa rebater. É impressionante, você vê aquela pessoa rebater. Você está vendo que Deus está usando a sua boca. Você conhece Deus? Conhece a unção de Deus? Conhece a voz, entre aspas, de Deus? Porque a voz de Deus se discerne e se revela de muitas formas. Então, você está vendo que Deus está usando você para falar com alguém, e você vê aquela pessoa simplesmente rejeitando: não quero saber de religião, ou não, eu já tenho os meus conceitos, ou eu já sou da religião tal. Mas tudo que Deus opera é muito fundamentado, e as pessoas estão por aí vivendo a sua vida que nem sua não é. Seu é aquilo sobre o qual você tem domínio. Você tem domínio sobre a tua vida? Você não tem domínio sobre a tua vida. Não, pastor, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou rico, eu até compro, viajo e tal. Não, você não tem domínio sobre a tua vida. Se o câncer surgir, você tem domínio sobre a tua vida? Você conhece o seu genoma? Você sabe se você é uma dessas pessoas, né? Você que eu falando no âmbito geral da humanidade. Você sabe se você é uma dessas pessoas cujo genoma aponta que vai ter câncer até 2020? A estatística diz que milhões de pessoas morreriam de câncer até 2020. É gente que não acaba mais. Você só tem notícia quando é o cara rico, o político, o famoso. Fulano morreu de câncer, fulano estava fazendo tratamento. Mas na população, meu irmão, é milhões de pessoas morrendo a cada 5 anos. São milhões de pessoas morrendo com essa doença chamada câncer. O que prova que o ser humano não tem domínio sobre a sua vida. Se o ser humano tivesse domínio sobre a sua vida, ele poderia pelo menos dizer assim: não, eu sei que eu vou morrer, mas eu tenho domínio sobre a minha vida, eu só vou morrer com 100 anos. Ele pode fazer isso? Às vezes o camarada está com 20, 30, 40, 50 e lá foi ele. Ele não tem domínio sobre a sua vida, mas as pessoas se comportam como se tivessem domínio sobre a sua vida. Eu fico olhando para essa humanidade, eu fico angustiado às vezes. Deus dá direção tal, mas nos últimos meses eu já realmente entreguei os pontos ao nível de humanidade. Hoje o alvo é exclusivamente aqueles que Deus ainda considera filhos de Israel, né? Como é que Jesus falou para aquela mulher Ciro-fenícia? Me falha a memória a frase agora. Não convém pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, né? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o alvo de Jesus hoje, esse é o alvo do ministério Geração Jesus Cristo, que é o único ministério no mundo inteiro. Então, mas as pessoas não estão atentando para isso. A vida está passando delas. Elas não procuram, cadê Deus? Porque se elas buscarem, baterem, a porta vai se abrir.
Porque Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, buscar é o Senhor enquanto é tempo. Então hoje nós temos um alvo, a igreja aqui organizada, a restauração, tem um alvo, que são as ovelhas perdidas na casa de Israel. Mas se o ser humano lá fora despertar e dizer, não, peraí, eu vou buscar esse Deus, ele vai achar. Ele vai achar, porque Deus já mostrou que tem uma lacuna, uma porta que se abre de tempo em tempo nesse ministério, e é a porta que Deus permite a pessoa do mundo adentrar a voz da restauração. Ou seja, Deus não fechou de todo a porta. As coisas que Deus tem mostrado nesse ministério me deixam impressionados da grandeza desse Deus e do quanto Deus é presente em nossas vidas. É uma forma tremenda. Mas então o ser humano não está nem aí. Mas as coisas de Deus, elas são todas muito bem fundamentadas. Inclusive tão fundamentadas ao ponto de que o ser humano não consegue negar que há Deus. Você vai dizer, pastor, e os ateus? Não, eles não conseguem negar que há Deus. Dizer que não há Deus, eu também digo, não há Deus. Pronto, disse. Mas entre dizer que não há Deus e a realidade dentro da minha alma, do meu ser, são coisas diferentes. Uma coisa é o que eu posso estar falando, e outra coisa muito diferente é aquilo que eu pressinto dentro da minha alma e dos meus sentimentos. Uma coisa escuta e escreve. Uma coisa Deus não colocou no ser humano: a capacidade de considerá-lo inexistente. Deus deu ao ser humano a capacidade de negar os seus conceitos e os seus princípios, mas não deu ao ser humano a capacidade de negar a sua existência. O ser humano pode dizer que não há Deus, mas ele nunca conseguirá dentro da sua alma a confirmação, a convicção para dizer que não há Deus. Deu para você entender? Tipo assim, os cientistas... Não, acho que você entendeu, né? Entendeu? Os cientistas dizem assim, lá na Lua tem água, por isso na Lua deve ter vida. Eu estava vendo um documentário, lá por baixo do solo, não sei o quê, porque na Lua tem água, mas eles nunca apresentaram nada que prove que na Lua tem água. Então a filosofia deles fica vazia. Eles dizem, não, na Lua tem água, mas não tem nenhuma prova de que na Lua tem água. Nenhuma prova, nada, absolutamente nada. Eles fotografaram o solo da Lua, mas dizem, tá vendo isso aqui? Provavelmente aqui foi um negócio que há milhões de anos passou água, mas ninguém viu água, ninguém vê nada, e fica só naquilo. Quem sabe, se tiver que provar mesmo, eles não podem provar. Assim é o suposto ateu com relação à existência de Deus. Se ele tiver que provar que não há Deus, ele não tem como provar. E as suas próprias palavras se tornam falsas para si mesmo, porque uma coisa Deus não colocou dentro do ser humano, não tem como, não existe dentro do ser humano a capacidade de realmente acreditar que não há Deus. Não tem, isso não existe. Quer a prova? Como é que Deus criou o homem? Do pó da terra, e depois lhe deu vida como? Uma palavra que chama ruá, né? Se não me falha a memória. Deus soprou no homem. O fôlego de Deus passou para dentro do homem. Como é que alguém vai dizer que não há Deus se a essência desse Deus está dentro de si? Não tem como. Você pode dizer que não há Deus do jeito que você quiser, mas existe algo que está fundamentado dentro de você. E assim é a igreja, irmão. Assim é a obra de Deus. Tudo tem fundamento, tudo é um elo que corresponde a outro elo, e outro elo, e outro elo, e no final é uma corrente que saiu do trono de Deus, veio para a terra e volta. É assim, é tudo muito fundamentado. As coisas de Deus. E essa passagem aqui, vamos ver um pouquinho isso, de Mateus capítulo 3, com João Batista. E naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Veja, meu irmão, primeira coisa,
para você que vai permanecer para a próxima dispensação de 2019. E quem sabe você que vai permanecer até 2020, porque 2019, abre aspas, nós vamos sair na porrada com o sistema, fecha aspas. Em 2019, nós vamos entrar na porrada com o sistema. Vamos entrar mesmo na porrada. Claro que não é físico, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou usando a expressão para você entender. Os diamantes que sobreviverem para 2019 serão provados para ver se sobreviverão em 2020. Mas bem-aventurado que sobreviver. Esse vai andar mais do que no meio das pedras afogueadas, meu irmão. Esse vai ver Deus de perto, face a face. Mas nós vamos quebrar o pau com o sistema, através de vídeos, através de livros, através de escritos, nós vamos partir para uma briga gloriosa. Não sei se você tem atentado para a realidade do que Deus tem falado. Deus tem mostrado, inclusive, as frechas de todas as nações vindo contra nós. Você atentou para isso? Atentou, irmão? Que não vai ser apenas um sisteminha querendo nos deter, será um mundo contra a geração de Jesus Cristo e geração de Jesus Cristo contra o mundo? Como a palavra que Deus me disse, tu és como Jeremias. Quando eu abri Jeremias, lá está escrito, tu serás contra todos e todos serão contra ti. Isso é geração de Jesus Cristo. Mas Deus falou, Jeremias, não temas, eu te sustento. Ora, se não sustenta. Se não fosse Deus nas nossas vidas, será que ainda estaríamos de pé? Como? Impossível. Outros falaram bem menos que eu, fizeram bem menoszinho que eu e já baixaram a sepultura. E cada dia que passa eu falo é mais e arrebento mais. Já destronei delegado, já destronei juiz. Geração de Jesus Cristo já fez isso. Já destronou delegado, já destronou juiz, já fez juiz a pedir para sair. Isso é geração de Jesus Cristo, meu irmão. Nós somos isso aqui, ó, geração de mártires. Nós somos. Quando Deus nos dá uma missão, a gente não arreda o pé até cumprir. Nós somos. Ninguém nos manda para casa com o rabinho entre as pernas, não. Nós cumprimos o que Deus nos manda. E se tiver que sair de lá, a gente sai de dentro de um caixão, mas a missão cumprida. Isso é a geração de Jesus Cristo. E aos diamantes, se preparem, meu irmão, porque 2019, o mundo será contra ti. Todos contra nós e nós contra todos. Repara aqui uma coisa interessante. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto. A Bíblia diz lá em Lucas 2:4, 4:2, enfim, que sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, mas a palavra veio a João Batista. Onde? Não foi João Batista que foi lá buscar a palavra, ele já vivia a palavra, né? Filho de sacerdote, enfim, com 30 anos ele assume o sacerdócio, como era a tradição e o ensinamento de Deuteronômio. João Batista vai e a palavra vem até ele. Deus envia a palavra a João Batista. E ele vai para o deserto e está pregando. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Isso aqui sempre me chamou muita atenção desde o começo da caminhada, que eu já falei que eu era uma pessoa apaixonada, eu não sei explicar isso, mas eu era uma pessoa apaixonada com exclusividade pelo livro do Evangelho de Mateus. Eu sempre fui fixado no Evangelho de Mateus. A forma literária que Mateus escreve sempre me atraiu muito. Os detalhes contidos nesse Evangelho sempre me atraíram muito. É o livro da Escritura que eu mais li na minha vida, foi Mateus. Eu não tenho ideia de quantas vezes eu já li o Novo Testamento, não sei quantas vezes. Agora, exclusivamente o livro de Mateus, aí extrapolou, eu não tenho a mínima ideia. Já li demais esse livro, princípio ao fim, princípio ao fim, princípio ao fim, o tempo todo. E aqui Mateus ele diz, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto. Isso sempre me chamou muito a atenção, e desde o começo Deus falou comigo. Eu ainda estava num sepulcro chamado Igreja Batista,
E sabe por que eu falo muitas vezes aqui, irmão, que eu estava lá na Igreja Batista? Eu falo isso para espetar e esbofetear muita gente que senta aqui dentro. Porque se eu, dentro daquele sepulcro maldito, sepulcro caiado, eu pude despertar para a realidade de um Deus, que dirá a tua responsabilidade em ouvir eu como pregador aqui. Eu não tive nada do que vocês tiveram. Eu não tive um homem de coragem, despreocupado com o salário ou com o que fosse comer amanhã. A preocupação deles era carteira assinada, era salário, era dinheiro, era não perder um membro da igreja, então faltava com a verdade. As famílias tradicionais, tinha 2 famílias tradicionais lá dentro da igreja, que era uma briga e o pastor ficava, não, irmão, tu tem que controlar, porque se uma das famílias ficar aborrecida e sair da igreja, uma família tem 16 pessoas, a outra tem mais 15. Se uma dessas ficar aborrecida, desfavorecida e for embora, a gente perde 15 pessoas. Aí a igreja entra em dificuldade financeira e blá, blá, blá. Então eles não tinham a palavra com a verdade absoluta. Eles tinham a palavra comprometida com a vontade de seres humanos. Você aqui dentro nunca recebeu uma palavra comprometida com nada. Nada! Porque a mim não me interessa quem vai ficar aqui dentro ou quem vai embora. Interessa que o que sai da minha boca tem que ser puro, limpo, cristalino, igual é o caráter do Deus que eu sirvo. Então quando eu digo, eu estava num sepulcro batista, meu irmão, é para esbofetear muita gente aqui dentro. Eu não tive nenhuma razão de ser o que sou. Mas você tem razão, deveria ter razão para ser muito mais do que o que eu sou. Naqueles dias apareceu João Batista, e lá estava eu no sepulcro, eu vi no deserto, e o Espírito de Deus falou assim, no deserto. E passa na sua mente, né, aquele deserto. Como que esse cara come? Como que esse cara vive? Tudo bem, está no Jordão. Dizem que o Jordão era lama pura, mas sei lá, dá um jeito. Bebe água, tem água lá. E a chuva, e o frio, e o vento, a tempestade de areia. Como que esse cara sobrevive? Não importa se você tem a palavra, aonde quer que tu estejas. Se Deus é contigo, Ele supre tudo. Ele abrindo as asas sobre você, meu irmão, Ele supre todas as tuas necessidades. Tu pode estar no deserto, pode estar no oásis, pode estar na bonança, no sofá da tua casa, ou pode estar dentro de um presídio. Aonde quer que tu estejas, tu estarás bem. Pode ser até uma comida ridícula de um presídio, te dando todo dia arroz, feijão e batata e um frango. Não importa, Ele é que coloca todas as proteínas no teu organismo e te sustenta com tudo. Tem um testemunho aí de um homem que lá na Rússia prenderam ele e jogaram ele dentro de uma cela, sem nada, gelo, neve para tudo que é canto. Prenderam ele numa cela, mas tinha uma janela aberta. Os soldados prenderam ele e disseram assim, esse camarada aí, na madrugada, ele vai pular essa janela para fugir e vai morrer na neve. Mas só que ele não fugiu. Tinha uma folha de jornal dentro da cela. Ele pegou aquela folha de jornal e se cobriu, e depois que ele foi solto, ele dá o depoimento. Quando eu me cobri com aquela folha de jornal, eu me senti superaquecido. Passei uma noite tranquila, dormi bem, superaquecido. De manhã os guardas foram lá já para pegá-lo morto, que queriam mesmo matá-lo, queriam vê-lo morto mesmo, por isso levaram para aquele frio lá da Sibéria. Quando os guardas abriram a cela, que olharam para ele, não acreditaram, ficaram tão assustados que ficavam apalpando ele. E ficam dizendo, não é possível, ele está vivo, como? Não tem nada congelado, ele está normal, que negócio é esse? Ele diz assim, uma folha de jornal. Você precisa de cobertor?
Se tu tem fé, tu precisa apenas de uma folha de jornal. Se você estiver aonde Deus quer que tu estejas, basta uma folha de jornal, basta um grão de arroz. Gosta de carne? Ainda tem corvo voando por aí, meu irmão. Mas não depende de Deus, depende de você, se você tem fé, se você tem postura, se você está no centro da vontade de Deus. Então aqui diz, surgiu João Batista pregando aonde? No deserto. Muita gente quer pregar, meu irmão, no conforto. Quando nós começamos o ministério aqui, vixe, como chovia dentro da nossa loninha, né? Azul, uma lona mesmo, lona plástica, era o que nós tínhamos para cobrir aqui. E o sol de meio-dia batendo numa lona que você estendia a mão assim, ali encostava a mão nela. E o nosso seminário ali, ó, ali começou o nosso seminário. Debaixo de uma lona com um sol lá fora de 38 graus, a lona que tu botava a mão assim, ela estava quente. Aquele sol em cima da tua cabeça, e nós ali estudando, e Deus derramando do seu poder, que a gente estava nem aí para o calor. Acabava o seminário, todo mundo encharcado, mas não tinha um que faltava no seminário. Agora, muita gente não quer isso. Não, Jesus vem e diz assim, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que esse. Muita gente pensa que é só pelo conhecimento, tal. Irmão, tudo tem uma base. Tem uma base de renúncia, tem uma base de fé, tem uma base de conhecimento. Sem conhecimento, esquece evangelho. Eu estou falando pela 1000ª vez. Sem conhecimento, esquece evangelho. Não existe evangelho sem conhecimento. O evangelho é revelado em 66 livros. E se você pensa que vai sobreviver só do que eu prego, meu irmão, você não vai. Pastor, não é o bastante? Seria o bastante se o projeto de Deus não fosse que você pagasse o preço do estudo. O que eu prego é o bastante para sustentar toda uma nação. Depende qual seja o projeto de Deus. O que eu prego é o bastante para te salvar e te levar a ver a glória de Deus? Depende. Se Deus revelar algo para a tua vida que você não cumpra, nada interessa. Israel não tinha uma lei? A lei não era o bastante para colocá-los no céu? Milhares e milhares de israelitas durante 4.000 anos já não tinham morrido e herdado a glória de Deus? Deus não falou que aquela glória da lei, os 10 mandamentos, era a diferença entre eles e todas as nações? Aquilo não era o bastante? Era. Jesus, quando é tentado pelo diabo, ele não usa 3 passagens bíblicas de Deuteronômio para mostrar que aquilo era o bastante para escorraçar com o diabo e lhe mostrar a glória de Deus? Sim, Israel tem aquela glória. Foi o bastante para eles? Não. Por quê? Porque havia um projeto, uma revelação na qual eles não se curvaram, que foi se render a Jesus Cristo, o homem de Nazaré, um galileu, um abre aspas, um moribundo, um líder de prostitutas e cafetões, como diziam os sacerdotes judaicos. Mesma coisa digo eu, o que eu prego é a glória de Deus na terra, mas Deus não vai te isentar do sacrifício do estudo. Dizia ele, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Ele está dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos de quê, meu irmão? João Batista acusou alguém? Seu adúltero, você tem que se arrepender. Você aí, seu pedófilo, você tem que se arrepender. Você aí que está sacrificando crianças nos montes, tem que se arrepender. Foi isso que João Batista falou? Do que deveriam se arrepender? João Batista está fazendo a transição entre uma dispensação antiga e uma nova. E para se passar de uma dispensação antiga para uma nova, tem que demonstrar a postura da nova dispensação e não da antiga. Então ele diz, arrependei-vos. Por quê? Porque esse tipo de vida morta que vocês têm levado até agora
essa vida sem expressão. Vocês não falam para ninguém do Deus de Israel, vocês não pregam nada, vocês não buscam a unção, vocês não buscam poder, vocês não estão expulsando o demônio, vamos falar da época, vocês não estão expulsando o demônio, vocês não estão curando enfermo, as nações não têm mais o nome do Deus de Israel como notório, o louvor de vocês é vazio, vocês não têm confiança, vocês não têm fé. Então, arrependei-vos, porque a nova dispensação vai exigir tudo isso de vocês. Eles se arrependeram? Jesus vem e diz assim, eles não creram em João Batista, então também não creram em Jesus. Entenda, meu irmão, que nem sempre quando Deus te pede um arrependimento, tu tem que procurar os teus pecados. O que nós, seres humanos, grotescamente consideramos pecado, atitudes carnais e etc, etc. Não! Os nossos pecados, muitas vezes, pode ser a nossa simples ineficácia. Temos uma direção, mas Israel foi considerado os prevaricadores. Tinham uma missão, mas não cumpriram. Você tem uma missão, irmão? Você tem cumprido ela? Quantas missões Deus deu nesse ministério? Deus deu nesse ministério. Ultimamente eu tenho ouvido as pregações e eu tenho certeza que tinha falado algumas palavras. Quando eu vou ouvir as pregações editadas, eu digo, cadê aquela frase que eu falei? Cadê aquela palavra que eu falei? As coisas na minha cabeça, elas acontecem tão rápido que eu penso que falei e acaba que eu não falei. É como se eu tivesse falado, quando eu vou ouvir, cadê aquilo que eu falei? Não está lá. Isso acontece constantemente, de tão rápido que as informações entram aqui na minha cabeça. E eu penso que falei, quando na verdade eu não falei aquilo, eu já pulei para outra frase. Você tem uma missão, irmão? Uma das missões gloriosas que Deus falou nesse ministério, eu não sei quantos levaram a sério. Um dos profetas via uma adaga sendo desenterrada, e Deus falou com grande glória sobre aquela adaga. Aquilo me deixou impressionado, impactado, e dizia que essa adaga vinha da dispensação antiga. Ela foi enterrada pelas igrejas antigas, não sei se citava com exclusividade as Assembleias de Deus, mas Deus dizia, essa adaga eu estou desenterrando, estou trazendo ela para o ministério, para a geração Jesus Cristo. Ficou todo mundo na expectativa, o que seria aquela adaga, e Deus falou assim, essa é a adaga da contenda, essa é a adaga da intriga. Você pegou ela, irmão? Você tem criado contendas? Você tem criado intrigas? Não, você é o pacificador, a tua palavra é temperada, você é o crente bonzinho. Se João Batista hoje estivesse aqui, ele te diria, sabe o quê? Arrependei-vos, senão você não sobrevive na próxima dispensação. Esse ministério não tem amiguinhos. Os que tu pensa que são teus amigos, cito inclusive os teus familiares que não se renderam à voz da restauração, eles querem te ver ferido, caído num leito, para eles poderem olhar para a tua cara e dizer assim, não te disse para tu sair daquela igreja? E se eles olharem para você ferido, caído, e não tiverem depois exaltado e pisando na cabeça deles, você envergonhou o nome de Cristo. Eles podem te ver ali no tratado de Deus, mas depois eles vão te ver de pé, muito melhor do que eles, senão você fracassou. Quanta gente, quando eu caí lá no presídio, quando Jesus me mandou para lá, quantos disseram, bem feito, tomara que ele não saia nunca mais de lá, tomara que morra lá. Saíram alguém dizendo, não, a lei diz que é 2 anos, e os vizinhos soltaram fogos. Todo mundo se alegrou, parecia até Natal, um mandando presente para o outro. Todo mundo feliz. Com 18 dias, quando eu retornei, a terra tremeu. A terra tremeu. Fizemos vídeos incríveis, fomos distribuir os vídeos em DVD lá dentro do fórum.
Jogamos 98 DVDs lá dentro do fórum, onde eu tinha certeza que era a sala dos juízes e todos eles assistiriam. Eu não vim para fazer paz nessa terra. Não cuideis que vim trazer paz à terra, disse o meu Senhor, e eu sou igualzinho a Ele. E você? Se João Batista se levantar, ele vai dizer, arrependei-vos, e essa palavra vai te pegar? Ou você vai dizer, não, essa palavra não me pega, eu estou pronto para a próxima dispensação. 2019, estou vestido, durma com a sua armadura. Aleluia, Deus! João Batista diz, este é aquele que foi anunciado pelo profeta. Ele está dizendo dele mesmo, né? Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este é o anunciado pelo profeta Isaías. Meu irmão, todo mundo tem uma história de estrutura, nenhum de nós deu início à obra de Deus. Todos nós somos consequência de uma obra de Deus que teve início com Adão. Adão foi o primeiro homem a realizar a obra de Deus. Adão, dali para frente, vem bases e mais bases, elos e mais elos, todos nós somos consequências, nenhum de nós cria nada. Todos nós somos fundamentados em alguma coisa positiva, perfeita, boa, que Deus conseguiu aprovar lá no passado. Todos nós somos reflexos disso. Quando Josué assumiu lá, Deus se manifesta, Josué, Moisés, meu servo, está morto. Levanta tu, e tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Antes que passasse pela cabeça de Josué, Senhor, eu tenho orado, eu tenho aqui uma estratégia. A base já foi posta, continua seguindo ela. Lembra de todas as palavras que o meu servo Moisés te disse. Não te desvie de tudo que ele te disse, nem para a direita, nem para a esquerda. Lembra-te do que Moisés te disse. Já passou alguns loucos por esse lugar aqui? O camarada veio buscar a apostila do seminário, viu o conteúdo, veio buscar, né? Pastor, eu queria comprar aí umas apostilas. Tá, toma, leva. Porque eu tenho mais ideias, eu tenho mais estratégias, eu já fiz curso de liderança. Ei! Louco, estúpido, daqui para frente a base sou eu. Outros foram base para mim, eu serei base para outros. Não adianta estratégia, não adianta eu vou orar no meu quarto para Deus me dar a direção. Tá, pode orar à vontade, mas lá no teu quarto não tem direção, lá no teu quarto tem a tua oração, a direção vem daqui, ó. Pode orar, clama dia e noite, eu te incentivo, eu te aconselho, clama dia e noite pela direção, e fica de antena ligado que Deus vai falar aqui, ó. É aqui que sai a direção. Outra coisa, irmão, vou abrir um parêntese aqui. Quando você tratar alguma coisa com alguém, conversar alguma coisa com alguém, decidir alguma coisa com alguém, não venha pedir a minha opinião. Não venha pedir a minha opinião. De hoje para diante, vou começar a dar fora. Mas o que eu estava falando com o irmão fulano, já falou com o irmão fulano? Resolve o teu problema. É você e ele. Se falar antes comigo é diferente. Se já falou, vá em frente. Se já tomou decisão, se já desenvolveu o assunto, se já deu ponto de partida, eu e o meu Deus não entramos em planos feitos por mãos humanas. Nem eu e nem o meu Deus. Quando eu digo eu, é o poder que está nesse ministério. O poder que está nesse ministério, muita gente não tem ideia. Por causa desse ministério, muita gente que já errou, que deveria se ferrar, por causa desse ministério, Deus teve misericórdia e transformou a maldição em bênção. Alguns podem dizer assim, pastor, você não está exaltando demais o teu ministério? Eu não tenho condição de exaltar mais o meu ministério, porque o meu ministério é o próprio Deus na terra.
Ninguém ouve Deus se não ouvir através desse ministério, pela tua boca, pela minha. Ninguém ouve, não tem mais Deus. Vai ouvir da boca de um assembleiano? Se alguém quiser ouvir Deus da boca de um assembleiano, é melhor ver um cachorro vomitar. Da boca de um batista, é melhor ver um burro dando coice. Burro da coice, não sei, um cavalo, uma égua, qualquer coisa. Eu não tenho como exaltar esse ministério. Não existe nenhuma palavra que eu possa colocar de exaltação nesse ministério. Porque Deus não se exalta, nenhum de nós exalta Deus. Nenhum de nós tem capacidade para exaltar Deus, e esse ministério é Deus na terra. De Deus nós podemos apenas reconhecer a sua grandeza, louvar e o adorar, mas exaltar significa acrescentar. Nenhum de nós acrescenta nada a Deus, e ninguém acrescenta nada nesse ministério. Esse ministério é o Deus vivo na terra dos mortais. Preparai o caminho do Senhor, irmão. Tem uma base na tua vida. Você conhece Bíblia? Essa Bíblia pode se tornar uma base. Você tem ouvido as mensagens dos seminários? Pode se tornar uma base. Se você não tem nada, não pensa que você vai daqui para frente ser alguma coisa. Você tem que ter base. Lembra da parábola das 10 virgens? Dai-nos do vosso azeite. Lá vem o noivo. Aí perceberam, puxa, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lamparinas estão apagando. Não podemos dar, vai faltar para nós e para vocês. Vai lá nos que compram, vai lá buscar a base, vai lá nos que compram. E elas foram, mas infelizmente ali já não dava mais tempo, porque a dispensação estava mudando. Para alguns aqui não tem mais tempo. Para alguns aqui não tem mais. Irmão, você brincou. Eu chego aqui no púlpito, conto umas piadinhas e tal, falo umas coisas, mas até nas minhas piadas Deus está no negócio. Será que você não discerne, não? As piadas que eu falo, às vezes, é para aliviar o meu próprio ânimo da minha alma aqui. Deus dá isso também. Porque nós não suportamos um estágio de tensão, psicologicamente falando, prolongado. Então, às vezes, no meio de uma pregação, Jesus dá uma piada que é para aliviar o nosso próprio estágio emocional. Você não acha que é assim? Você acha que é assim? Você não acha que é assim. Quem tem que achar que é assim sou eu, você não. Então, muita gente, meu irmão, não vai ter nem mais tempo de ser o que Deus gostaria que fosse. Eu posso pegar um rabino judaico hoje e transformar ele num membro da restauração? Olha quantos degraus esse cara teria que passar para hoje ele se transformar num membro da restauração. Ou seja, impossível. Eu posso pegar hoje um batista e transformá-lo num membro da restauração? Impossível! Impossível! Mas se foi um batista que aproveitou as suas dispensações, os seus ensinamentos, que criou uma base, ele vai adiante. Mas do jeito que está, nu e cru, como um batista, com os conceitos batistas, impossível. Certos assembleianos, impossível. Deus falou nesse ministério, não sei se você vai lembrar, eu lembro perfeitamente. Deus falou nesse ministério que não traria pessoas de qualquer jeito para cá. Ele traria sempre alguém que já tivesse uma base dentro de si. Porque à medida que nós vamos subindo na escalada espiritual, meu irmão, vai ficando mais difícil de alguém chegar com a cara e com a coragem e entender o que falamos nesse lugar. Quando você começa a falar de guerra, de morte, olha quantas dispensações nós atravessamos nesse ministério. Lembra de cada placa que foi colocada lá fora na fachada? Lembra de cada placa que foi esticada aqui na frente? Cada placa que foi colocada aqui atrás de mim? Cada placa daquela foi uma dispensação que nós passamos. Hoje nós estamos nessa daqui, ó. O que nós estamos esperando para a geração de Jesus Cristo? A morte.
Pode um batista, pode um assembleiano cru, um inútil na palavra, sentar nesses bancos e entender que eu estou guiando um povo para a morte? Qual igreja eles querem frequentar? A desgraça das falsas prosperidades, do empresariado, ou uma igreja que o pastor está dizendo assim: vinde após mim e eu vos farei mortais, livres para morrerem por Jesus Cristo. Vinde após mim, quem quer ser livre para morrer por Jesus Cristo? Você acha que eu posso pegar um batista e botar no meio dessa congregação? Você acha que ele vai sair daqui do culto vai dizendo o quê? Que eu sou sábio ou que eu sou louco? Deus investiu na tua vida, que hoje você disse aí: eu sou sábio, sou sim, sou sábio. Entenda o quanto foi investido na tua vida. Entenda isso. Eu cuspo na cara de todos os batistas. E essa palavra é específica para uma pessoa que está aqui dentro. Cuspo na cara, escarro na cara desses vagabundos rotulados de espirituais e de igreja. Vagabundos, é isso que eles são. Mentirosos e canalhas, vagabundos a caminho do inferno. Eu tenho nojo da organização batista. Deus disse que a iria exterminar. Se Ele me desse esse poder, eu pisaria neles hoje mesmo, transformaria eles em cinza. Raça maldita, desgraçados, que morram em cima de um leito, podres de câncer, igual eles a fizeram apodrecer a verdade da palavra de Deus. Assim seja com eles, que se cumpra sobre eles a palavra que diz: de tudo que tu semear, disto também tu colherás. Aleluia. João tinha suas roupas feitas de pelo de camelo, usava cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Muita gente pode dizer assim: não, isso aqui, pô, que vida difícil, né? Vida difícil é do infeliz que está nadando em dinheiro, comendo do melhor dessa terra, trancado num apartamento, trancado num trabalhinho, trancado num escritório, e quando morrer vai para o inferno. Isso é que é vida difícil. Quem come o que Deus põe diante de si, esse come do melhor da terra. Se ele está comendo gafanhoto e mel silvestre, é porque não tinha ninguém sobre a terra com capacidade de se alimentar desta glória. Outra coisa que eu vou dizer: aonde Deus te pôs, meu irmão? João Batista foi jogado num deserto. Quando foi carregado para dentro da cidade, foi para ser morto, decapitado. Passou a vida dele lá, no deserto. E você está reclamando de onde Deus te colocou? Faz o que tem que ser feito, pois tu só sairás de lá depois da tua missão cumprida, senão tu morre lá como um inútil. Expressa Jesus Cristo. Mostra o quanto Ele está na tua vida. Apregoa nos embrais, apregoa nos portões, apregoa nos telhados, põe faixa no teu terraço, põe faixa na tua janela, que todos vejam que tu serve o Deus da geração Jesus Cristo. O teu negócio, tu apregoou as faixas da igreja, colocou as coisas da igreja, tem medo de perder cliente? Quem dera que fosse apenas um cliente que tu perderias. Tu perderás a tua própria vida e a tua salvação. Vou perder os meus recursos. Come farinha com feijão, rapaz. Come gafanhoto e mel silvestre. Raça de víboras. Exaltado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Ele grita: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir do futuro? Quem está no centro da vontade de Deus discerne o futuro, e por isso tem força, porque não trabalha pelo presente, não trabalha pelo que está à sua volta, trabalha pelo futuro. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Quem é cego, não conhece a Escritura, não tem base, não tem chamado, não se rende ao centro da vontade de Deus, está sempre trabalhando pela desgraça que está à sua volta, pelas maldições que estão à sua volta. Elevo os meus olhos para os montes e contemplo os montes, mas o meu socorro não vem dos montes, vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Deus é futuro, os montes são presentes, aí estão eles à sua volta. Como a roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, e o seu povo só sobrevive no futuro, porque Deus é de futuro, de eternidade a eternidade, e além da eternidade Ele é Deus. É ilimitado, é insondável. A ele vinha gente de Jerusalém, Judeia, toda a província adjacente ao Jordão. Tem ido alguém até você? Tem, irmão? Nem que seja para te questionar, pelo amor de Deus, tem ido? Nem que seja para dizer que vai te matar, tem ido alguém até você? Alguém tem se preocupado contigo? Ninguém te questiona de nada? Ninguém diz que discorda de você? Tem alguma coisa errada contigo? Ninguém te odeia? Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo? Se tu não está sendo odiado, tu não tem a palavra de Deus. Tu tem que ser odiado. Abre essa tua boca, eu caixerei, diz a Escritura. Se tu me confessares diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Se tu me negares, eu te negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. E quem diz que eu te negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos não é Cristo, sou eu. Eu te negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Porque tu és um rebanho que terás que passar por uma porta, e esse aprisco tem uma porta chamada Tupirani. Se tu não fores aprovado por mim, não serás por Jesus Cristo. Sou o seu aferidor sobre a terra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aleluia! Aleluia! Discordou? Levanta e vai embora. Quem te chamou para cá? Quem requereu isso de vós, que viesses pisar os atos do meu Senhor? Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Eu vos digo que mesmo das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não adianta, não presumais de vós mesmos, dizendo, nós temos um passado. Pai Abraão, temos uma história. A tua história é base para uma nova história. Se permanecer no passado é lixo. Nós temos por pai Abraão, vocês têm por pai é o diabo. A tua história do passado, o teu entendimento só sobrevive enquanto Deus não trouxer um novo entendimento. O vinho novo é melhor. Não se pode colocar remendo novo em pano velho, nem vinhos novos em odres velhos. Vai romper, vai estourar. Vinho novo em odres novos, remendo novo em pano novo. O machado já está posto na raiz das árvores. A árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento. Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo, com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Trigo e palha caminhando juntinhos.
Mas vem João Batista e diz assim: estou trazendo essa palavra aqui, mas ainda não é o fim. Ele vem para dar o fim na história. Muita gente, eu fui batizado por João. Ele está dizendo assim: eu batizei vocês para o arrependimento. Para o arrependimento, para vocês sobreviverem no que vem aí pela frente. Agora, muita gente diz que se arrependeu, foi até João, se batizou, apareceu diante da multidão, né? Fui batizado por João. Eu fui batizado por João. Tá vendo aquele cara lá? Ó, aquele lá foi batizado por João. Poxa, quando eu fui no deserto para ser batizado por João, ele já tinha morrido. Mas aquele lá não, foi batizado por João. É, fui eu, ó. Eu fui batizado por João. Mostra o valor do teu batismo na próxima dispensação. Mostra. Porque quando João morreu, morreu com ele uma dispensação. Mas eu ficarei até o fim. Quando João morreu, morreu com ele uma dispensação, mas eu ficarei até o fim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à geração Jesus Cristo, que é a única igreja no mundo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando o Senhor ia pregando, pastor, Deus me mostrava a voz do Senhor ganhando várias dimensões na terra. Chegava em várias nações, ia se formando o eco da voz do Senhor. Essa mensagem de Deus, ela se transformou num grande anzol de diamante. E este anzol buscará corações que estão tateando sobre a face da terra para ser selecionado pelo próprio Deus através da sua vida. E Deus diz assim: Tu és o meu pescador, tu estás contado como um dos maiores pescadores sobre a terra. Diz o Todo-Poderoso: nesta dispensação tu és o maior pescador meu sobre a terra, diz o teu Deus. Essa manhã, Deus manda dizer que foi uma manhã de arrependimento aqui dentro, para alguns, não para todos. Mas ainda assim houve corações que rejeitaram a voz de Deus nesse lugar. Paulo Sérgio está aí? O irmão Paulo Sérgio, eu via diversas marcas, diversas feridas feitas nas costas do irmão Paulo Sérgio. Deus manda dizer da seguinte maneira: a sua cura, irmão, está aqui, nesse lugar. A sua cura está aqui, neste lugar. Deus manda dizer que está estendendo as mãos. E assim diz o Deus da geração Jesus Cristo: não rejeites a minha correção, o meu bálsamo de cura está neste lugar, diz o Senhor. Deus me mostrou. A irmã Daniela está aí? Irmã, eu não sei o que é isso. Deus me mostrou você com a criança nos braços. Essa foi a visão que o meu Deus me deu e mandou te entregar nesta manhã. Diz o Deus Todo-Poderoso. Um diamante, pastor, o ouro, ele foi cortado pelo diamante
E no ouro foi escrito, na pedra de ouro foi escrito aprovado. E isso está sendo direcionado a alguns que estão aqui nesse lugar. E Deus também deu uma palavra. Ai de ti, diz o Senhor, se intentares contra a vida do teu irmão. Ai de ti, diz o Senhor. Isso eu estou dizendo aos aprovados como diamante, aos que foram separados por Deus. Diz o Senhor, ai de você, se levantares a tua mão contra o teu irmão para ferires neste lugar. Ai de você, manda dizer o Senhor, eu já tenho como exemplo alguns neste lugar que estão passando pela minha moenda, diz o Senhor. Pastor, Deus me deu mais algumas visões, eu vou lembrar de acordo com o decorrer. Amém. Volta aí. Alô. A paz, irmãos. Bem no começo, mestre, eu vi uma grande esponja do lado direito, e essa esponja ela estava banhada em sangue do lado direito do Senhor. No momento que a irmã Dayana estava louvando, eu vi uma grande serpente branca caminhando sobre a congregação, e essa serpente era muito gorda. Irmão de Derlan, eu vi você numa balança, irmão, e eram colocados 3 pesos de um lado e você do outro. E esses 3 pesos, eles permaneceram, mas eu via que você descia. E aqueles 3 pesos subiam, não estavam emparelhados. Mestre, interessante, na sexta-feira, eu tive uma visão com o Senhor. Eu vi o Senhor chamando alguns para próximo a um rio. Então o Senhor chamava essas pessoas para o batismo. E eu vi o Senhor vestido como João Batista. O Senhor entrava nesse rio e chamava alguns ao arrependimento. E essa visão foi na sexta-feira. E enquanto a palavra fluía, eu via um espírito sair daqui e ir embora. Pelo menos um espírito eu vi sair pela porta. Eu não vi a pessoa que era, mas eu vi o espírito dessa pessoa sair pela porta da igreja. Amém. Até aqui, mestre. Amém. Logo no início, nos louvores, Deus me deu uma visão da seguinte maneira: pães de ouro descia do céu, e bem aqui na frente se formava uma mesa aonde descia esses pães. Isso é o alimento de Deus, é o alimento de Deus nessa manhã, diz o Deus Todo-Poderoso. Até aqui, pastor. Davidson. Paz, igreja. Mestre, no primeiro louvor, Deus me fez contemplar o Senhor com as asas do Senhor abertas, e o Senhor flutuava atrás do púlpito. E o Senhor, as 2 mãos do Senhor, mestre, se encontravam no peito, e o Senhor olhava para cima. Eu vi sair de ti, mestre, uma luz branca, só que no final dessa luz, eu conseguia ver um azul também. No primeiro louvor. Amém. No segundo louvor, o irmão Alex,
Eu vi o seu corpo todo musculoso, eu vi a definição dos seus músculos, a ponto de eu ver definição de músculo na tua face. Amém. Irmão Carlinhos, eu vi você caminhando. E ao decorrer dessa tua caminhada, surgiu algo preto e pastoso que agarrou nos seus peitos e nas suas costas. E Deus me fez contemplar a frente da estrada que tu tinha ainda a percorrer. E foi surgindo de cada vez buracos. E após eu avistar esses buracos surgirem, Deus me fez contemplar a ti de novo, irmão. E você tentava puxar esse algo pastoso do teu corpo, só que ele não saía, ele se agarrava. Tinha uma luta para você tentar retirar. Amém. Mestre, nos comentários, Deus me fez contemplar na época em que eu estava na faculdade, na época dos meus estudos, do meu sacrifício, da minha luta na faculdade. E quando essa lembrança cessou, o Espírito Santo falou comigo de uma forma ríspida, de uma forma dura. E ele falou dessa forma: eu quero o teu máximo, eu quero o teu suor, eu quero a tua lágrima, eu quero o teu sangue na minha estrada. Assim o teu Deus disse comigo, mestre. Amém. Dorival, eu vi você sentado na cadeira da igreja. Depois vi seu corpo todo enrolado, como se tivesse enrolado em uma corda. Só que não era corda, era uma grande língua. E assim diz o Senhor: eis o motivo a qual nunca se destacou neste lugar. No último louvor, eu vi um túmulo de Jesus. Aí vi a Vieira tentando empurrar a pedra da porta. Assim diz o Senhor: escolheu não fazer parte desse milagre. Alex, vi teus olhos vendados com um pano preto. Assim diz o Senhor: já esclareci tudo, mas ainda está deixando ser vendado. Não perca a sua oportunidade, filho meu, diz o Senhor teu Deus. Quando falava do grupo da igreja, eu vi algumas pessoas sentadas. Perdão. Quando falava sobre o grupo da igreja, eu vi algumas pessoas sendo marcadas com um X. Deus disse assim: nem todos que estão lá são membros deste lugar, mesmo que sentam aqui. Quando a Dayana louvava, eu vi algumas pessoas de joelho no chão da igreja. Vi também algumas pessoas de pé, olhando para os que estavam de joelho, zombando do que estavam se curvando a Deus. Vi também o Paulo Roberto tentando se ajoelhar. E Deus disse assim: até hoje não conseguiu se curvar, porque ainda vive os seus próprios conceitos. Durante a pregação, eu vi o Senhor, mestre,
e saía da boca do Senhor como chafarizes de cores. Saía muitas cores, diversas cores. Isso saía de dentro do Senhor como se fosse uma água. E ela caía à frente do púlpito. E ali ficava, como se fosse um chafariz jorrando. E assim diz o Senhor: tem que beber dessa água. Tem que beber desta água, diz o Senhor. Essa é a água que gerará a vida e a volta no milênio. É necessário beber dessa água. E digo mais, o Senhor da geração Jesus Cristo: eliminarei alguns e surgirão outros. E provarei, eu, diz o Senhor, como eu posso levantar uma geração, como eu ainda tenho fiéis que me ouvirão, e isso servirá para a vergonha dos eliminados. E verão no grande dia como foram covardes, falsos comigo, diz o Senhor, e me negaram, e desprezaram, e não fizeram o que eu, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, falei de cima do meu púlpito, pois eu sou o Deus que fala do púlpito com vocês. Quando estávamos cantando aquele louvor, Pastor de Israel, eu ouvi uma voz que falava comigo. E essa voz me levou a um texto, ao texto de Agar. E eu vi a cena de Agar no poço de El-Roi. E eu vi quando Agar falou, né? Esse é El-Roi, o Deus que me vê. E assim, isso tornou-se uma visão real na minha frente. Eu vi tudo aquilo. E Deus mandou eu dizer uma palavra para a geração Jesus Cristo. Eu sou o Deus que te vê. Amém. Quando o Senhor, mestre, falou raça de víboras, deu aquele grito, raça de víboras, eu vi uma grande cachoeira caindo na frente do Senhor e separando o Senhor da congregação. Como se, quando visse, e a visão me levou a isso, a ver da congregação ao Senhor. E eu via como a gente vê algo pelas águas, né? Quando tem uma água assim, a gente não vê nitidamente a coisa que está do outro lado. Assim foi essa separação que fez. E assim diz o Senhor: vocês ainda não entenderam quem é esse homem do púlpito. Assim digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo. Compreendam antes que seja tarde demais. Eu tenho uma palavra para o irmão Marcos aqui de Blumenau, que está assistindo o culto conosco. Tenho uma palavra de Deus para ti, irmão. Assim me manda te dizer o Deus da geração Jesus Cristo. Eu já te avisei várias vezes. Agora, até o final do ano, eu vou te cobrar para que tu entendas como eu falei claro contigo. Quando o irmão Davidson estava entregando as profecias dele, eu tive uma visão. Eu vi
o púlpito. E eu vi as algemas. E eu vi a mão. E ela tinha uma algema só. Então eu vi descer do céu sem auxílio de mãos outra algema. Então eu vi um grande anjo. E ele pegava essas algemas e algemava. Então não era mais uma, mas duas algemas. E eu vi o púlpito virando de ouro. E o Senhor, mestre, virando de ouro. E tudo virando ouro. E quando chegou na congregação, só alguns viravam ouro. E alguns também recebiam algemas. Amém. Amém. Deus me deu uma palavra nessa manhã. E Ele manda dizer o seguinte: para alguns, Ele vai fechar a porta de emprego aqui na terra. Ele me mostrou duas pessoas. Ele me mostrou uma pessoa que é você, irmão Alexandre. Ele diz que vai fechar na terra. Mas a tamanha glória e a prosperidade tu conhecerás aos pés do Senhor da geração Jesus Cristo. E a segunda pessoa é esse aqui, o nada, o André Rodrigo. Deus manda dizer que vai fechar a porta na terra de emprego e que ele verás a maior prosperidade nunca jamais vista na vida dele. E será no meu tempo, diz o Senhor, eu trarei esta palavra aos olhos de todos, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Amém. Pastor, em Blumenau, Deus me mostrava os irmãos de Blumenau, eles estavam reunidos. E nessa manhã Deus quebrou uma corrente preta nos pés dos irmãos de Blumenau até aqui. Oi. Mais alguém? Carmelita, Deus manda te dizer que uma parte dessa língua que enrolava o Dorival é tua. E Deus manda dizer ao Senhor, irmão, rompe essa barreira, corte essa língua, porque ainda é tempo. Eu conto contigo neste lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor, agora no final que os irmãos estavam entregando, eu vi 3 rodas de fogo. E essas 3 rodas de fogo, elas rodeavam a terra. E depois, essas mesmas 3 rodas de fogo ficavam rodeando a congregação. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi o Senhor, parecia que o Senhor estava indo para a minha casa, me visitar. Só que no meio do caminho, o Senhor foi sequestrado por milicianos. E foi aquela confusão toda. As pessoas, vou matar, vou matar, vou matar. E eu olhava para o Senhor ficava me olhando. Eu falei, mas é o meu pastor. Alguém falou assim, não, nós iremos matar ele. Aí eu tomei uma decisão. Se vocês vão matar ele, vocês também vão ter que me matar. Então essa visão cessou. Logo em seguida, o Espírito Santo me deu outra visão. Com você, irmã Rosana, a mãe da Helena. Eu via você, irmã, chegar até uma porta. E essa porta era pesada. Mas você não tinha força para abrir essa porta. E Deus me deu uma palavra para te dar. Eu corrijo e açoito
a quem eu tenho por filho? E por que você não se alegra com os meus açoites? Por que você não se alegra com a minha correção? Assim diz o Senhor. Amém. Alguém mais dos profetas? Não. André, Deus disse assim a ti: entramos na etapa final. Não faça amigo neste lugar. Não engula uma só palavra, pois eu conto contigo para fechar esta glória. Tu és meu. Há um clamor em Israel, cujo profeta disse assim para Deus: Senhor, na tua ira, lembra das tuas misericórdias. Alguém mais para concluirmos? Dar uma visão nessa manhã. E eu vejo pessoas que estão aqui dentro sem os seus próprios olhos e Deus manda dizer que esses são os que são guiados pelo púlpito. E Deus me mostrou outros com as suas próprias visões. E esses são os que guiam os seus próprios passos, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Exatamente aqui, esse rio sempre esteve. Ele divide a congregação do Senhor. Todos foram chamados a este lugar para saciar-se desse rio, diz o Deus Todo-Poderoso. Deus ainda manda dizer assim: tu, meu servo, trarás os maiores peixes diante de mim, diz o teu Deus, nessa manhã. Até aqui. Pedro, quando o André falava que guia os seus próprios passos, foi uma seta direcionada para você. Irmã Rosana Leal, eu via você no chão da igreja, encolhida, sem cabelo, mas era só osso, não tinha pele alguma, e esses ossos tremiam muito no chão. Eu vejo uma espécie de lençol branco, e ele é colocado em cima de você, mas eu não te vejo do outro lado, ele é coberto. Você é coberta por esse lençol. Amém. Louvado seja Deus. Irmão André, agora no final, irmão, eu vi uma dessas rodas de fogo, ela te envolvia de tal forma que você virava de cabeça para baixo, girava. E quando a roda te colocou de pé, foi colocado em você algo que eu não sei explicar o que foi. Eu vi ser colocado na sua vista uma espécie de óculos, para que a sua visão fosse aguçada mais e mais e mais. E assim diz o Senhor:
o teu Deus, o Deus da geração Jesus Cristo. Minha é a glória, meu é o louvor. Te tirei do meio dos seus. E hoje eu te coloco de pé, como de cabeça, neste lugar, para que você entenda que eu sou o teu Deus. A porta que é fechada, eu mesmo que fecho. E a porta que eu abro, eu mesmo que abro. Entenda isso você. Não te faltará nada. Assim diz o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor não tem só o atributo da ira, da correção, da justiça, do juízo, mas também tem o das compaixões, das misericórdias. E o Senhor Jesus bem exortou e disse: sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Assim, Senhor, nós te damos graças, pois a Escritura nos bem adverte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso, Senhor, nós nos regozijamos, porque o Senhor é um Deus de compaixão. Recebe, pois, nessa hora a nossa gratidão. Não importa o que temos passado, Senhor, te amamos. Não importa o que estamos passando, te amamos. Não importa o que viremos a passar, Deus, nós te amamos, Senhor. Quer no Éden, quer na sepultura, Senhor, nós te amamos. Quer nos pastos verdes, quer no deserto, Senhor, quer nas celas, nas cadeias, nas algemas e nas prisões, nós te amamos, Deus. Por isso nós somos os teus últimos guerreiros. Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.